Olá pessoal, aqui é o Wallace Miranda, o seu endocrinologista. Vamos comentar hoje sobre tipos de açúcar. É isso aí pessoal, compartilhe esse vídeo, me siga nas redes sociais. Pois é pessoal, é uma grande dúvida com relação ao qual tipo de açúcar utilizar na alimentação. Será que é melhor mesmo utilizar o açúcar mascavo, o açúcar demerara, ou a gente vai ficar no açúcar branco? Existem vários tipos de açúcar e a gente vai comentar hoje aqui sobre 3 tipos, esses: o açúcar branco, o açúcar mascavo e o açúcar demerara. Esse açúcar branco, ele é o chamado açúcar refinado, então ele passa por mais processamento, é um ultraprocessado. Então, quanto mais claro é o açúcar, mais processado ele é. Quanto menos claro é o açúcar, então menos processado ele é. Aquele açúcar mais marrom, bem mais escuro, ele é o menos processado, certo? Típico daquele da rapadura, que seria como se fosse o açúcar mascavo. O açúcar mascavo é como se fosse similar à rapadura ralada, certo? Aí seria o açúcar mascavo, que é o que sofre menos processamento. Quanto menos processamento tem, ele permanece com as características mais da cana-de-açúcar. Então vai ter mais zinco, vai ter mais magnésio, vai ter mais cálcio, vai ter mais ferro, ou seja, vai ter mais minerais. Então, quanto menos processado, mais nutritivo é o açúcar. E nessa escala dos 3, nós temos o açúcar mascavo, que é o menos processado, o açúcar demerara, que seria intermediário, e o açúcar branco, que é o refinado, que é o mais processado. O açúcar ele vai diferir também, vai diferenciar entre eles com relação à absorção. Esse açúcar branco ele é mais facilmente absorvido pelo organismo, então o índice glicêmico chega a ser até maior, libera mais insulina. Então isso acaba influenciando mais. O açúcar, quando a pessoa se alimenta, tem aquele pico de insulina para fazer com que o açúcar entre, com que a glicose entre na célula, certo? O açúcar ele é considerado um carboidrato simples, então ele é um carboidrato simples, ele é digerido, ele é no intestino e se transforma em glicose, tá certo? Então essa é a diferença dos tipos de açúcar. Aí a dúvida é, qual é o mais saudável, qual é o menos saudável mesmo? Será que vale a pena a gente fazer essa troca? A grande dica, nunca exagere na quantidade. Não é obrigado você suspender o tipo de açúcar, suspender totalmente o açúcar. O que é orientado pela Organização Mundial de Saúde é que tente deixar até 5% da sua alimentação total, da quantidade calórica total, mais ou menos uns 25 gramas de açúcar. Que daquela colher pequena de chá, pode chegar a ser até umas 6 colheres de chá, então aquela colher um pouco maior, umas 2 colheres por dia. Mas só que isso não é o que vai determinar se a pessoa vai ficar mais obesa, menos obesa, vai prejudicar mais o diabetes. Tudo depende do que a pessoa utiliza no dia inteiro. Tudo depende de como está sendo as refeições. Então, antes da gente falar que um determinado tipo de alimento ele é vilão, a gente tem que observar como é que está sendo a alimentação total, tá certo? E como comentam muito, o açúcar ele vicia. Na realidade, doce, se a pessoa a pessoa come mais doce, às vezes a pessoa quer comer mais doce ainda, não é obrigatoriamente aquela colher de açúcar, que você vai colocar a colher de açúcar na boca, mas é o doce de maneira geral, a pessoa acaba querendo mais tipo de doce, tá certo? Então, essa foi a dica de hoje com relação aos tipos de açúcar. Lembrando que existem vários tipos, comentei dos mais comuns. Me siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo.